Você vai ouvir agora uma palavra abençoada com o apóstolo Adailton. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero te convidar a abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Um texto muito conhecido. Certamente o Espírito Santo ministrará fortemente ao seu coração. Vamos ler a palavra? Essa palavra vai gerar mais fé no seu coração, em nome de Jesus. Versículo 1 de Lucas 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento tão especial, que é o momento, Senhor, da tua palavra. Pai, fala conosco, Senhor, ministre ao coração do teu povo, no nome de Jesus. O Senhor já falou ao meu coração, e eu creio que o Senhor vai ministrar fortemente a cada vida aqui, meu Deus, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir essa palavra, queridos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Diga comigo, a pesca maravilhosa. Essa pescaria maravilhosa aconteceu no Mar da Galileia. Um grande lago de água doce. O lago, conhecido também como Lago de Genezaré, como Mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa. Mar da Galileia. Este mar de água doce, ele tem na sua extensão, o seu comprimento, cerca de 20 a 21 quilômetros e 13 de largura. O ministério de Jesus, aquela região foi muito importante. As 9 cidades que tem ali em volta, às margens do Mar da Galileia, foram visitadas pelo Senhor, né? E muitos milagres aconteceram naquela região. E estas cidades que estavam ali às margens sobreviviam, né, da pesca. O nome de uma delas é Betsaida, ou Betsaida, que quer dizer casa de pesca. Então imagine, os pescadores, eles costumavam ir à noite pescar, passavam ali a noite, a madrugada, a noite inteira pescando. E quando eles retornavam, o trabalho deles não estava encerrado. Eles iriam consertar as redes, lavá-las, para deixá-las prontas para a noite seguinte. E depois eles iriam tratar os peixes, salgá-los, para negociá-los com os mercadores, que depois estariam exportando aqueles peixes para muitas cidades e principalmente Roma. Então, era uma fonte de sobrevivência, o Mar da Galileia, para aquela região. A pescaria era algo importante naquela região. Agora,
Jesus está andando na praia. E a multidão que se aproximou. Era tanta gente, que Jesus procurava um espaço. Ele procurava um local específico. E ele usou o barco como um púlpito. Ele pediu permissão ali para Pedro, até então Simão. E Simão o permitiu entrar em seu barco. Ele se assentou e do barco ministrou à multidão. Observe, queridos, que aqueles discípulos estavam frustrados, desanimados. Quem sabe você chegou nessa situação, a este lugar. Quem sabe você pensa assim, puxa, eu tenho tudo para dar certo. Eu me preparei, eu estudei, mas as coisas não estão acontecendo. Ao invés de ver algo bom acontecendo, eu estou vendo só frustração e decepção. Eles estavam acostumados com o mar. E eu acredito que eles nunca tinham passado uma noite tão ruim, ao ponto de trabalhar a noite inteira e não pegar nenhum peixe. E eles estavam lá, lavando as redes, quando Jesus chegou, colocando um ponto final. E Jesus pede autorização para usar o barco dele ali, e Pedro consentiu, e Jesus ministrou à multidão. Então, observe que o ser humano, ele passa por muitas situações difíceis em sua vida. Mas tem algo eu quero dizer para você. A graça de Deus, existe algo na graça de Deus que só é revelada para aqueles que estão em crise. Existe algo na graça de Deus que você nunca irá experimentar em tempos bons. Mas é nos momentos de crise. É nos momentos nos quais você não encontra uma saída. As portas estão fechadas. E talvez o seu currículo seja muito bom, mas simplesmente a porta não se abre. É nestas horas que o Senhor se aproxima de você. São nestas horas que você tem a oportunidade de encontrar-se com o milagre, com aquele que é capaz de fazer todas as coisas na sua vida. Eu me lembro, quando eu estava no primeiro colegial, hoje chamado de ensino médio, irmãos, física não entrava na minha cabeça. Eu estudava, e aquelas fórmulas, e a cabeça esquentava e não conseguia. Eu sempre fui homem de oração, ali buscava a Deus por tantas outras coisas, mas não orava especificamente por este assunto. Aí fui para um seminário da Igreja Batista, não sei se foi no Tietê, em São Paulo, uma cidade chamada Tietê, e lá, o palestrante parecia que estava falando comigo no meio daquela multidão. Ele apontava o dedo assim e dizia assim, olha, você sabia que o teu Deus conhece física, química? Peça para Ele que Ele vai te capacitar. Aí eu comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aprender. Eu quero aprender isso, Senhor. Irmãos, minha mente se abriu de uma tal maneira que na prova seguinte eu tirei 10. Você entendeu? Como que Deus trabalha? Enquanto você não chamar Jesus para o centro, para o seu problema, para a situação que você está vivendo, você não vai experimentar isso que Deus tem, sabe? Este favor, essa graça tremenda que se revela no momento difícil, no momento de crise. Seja no seu casamento, seja na tua vida intelectual, espiritual, qualquer área da tua vida. Se você precisar, coloque diante do Senhor. Dê essa oportunidade, chame Jesus para perto. E o milagre vai acontecer. Outro dia, há uns 5, 6 anos atrás, quem lembra do pastor Carlos Costa, pastor Odete? Alguns irmãos aqui vão lembrar. Faz assim, quem se lembra deles? Eu creio que hoje eles voltaram para a terra deles, perdemos o contato. Mas pensa num casal que tinha um amor assim muito grande pela gente. E um dia eles nos convidaram para nós passarmos 2 dias com eles, na casa do irmão, da pastora que reside ali na cidade de Angatuba, interior de São Paulo. E eu falei amém. Aí fomos, minha família, família dele. Quando nós chegamos lá,
O irmão dele, que é crente também, servo do Senhor, ele pesca 2 vezes por semana. Um homem experiente, um homem que gosta da profissão. Profissão não, do lazer, do hobby, pescar. E ele me convidou e eu aceitei. Falei, vamos. Sem quase nenhuma experiência com pescaria. Aí estou eu lá no rio Paranapanema. Sei que parece que tinha muitos peixes ali, porque eu vi cheio de patos, esses patos d'água, mergulhava e já saía engolindo os peixes ali. Aí fui arremessar, irmãos. Quando eu joguei o anzol, mas foi tão longe, que foi do outro lado. Eu estava mais da metade, acho que, do rio. E foi lá no bambuzal e enroscou. Eu puxando. Aí consegui tirar, aí tentar de novo. E para colocar a minhoca ali no anzol. E o nojo. Sem experiência nenhuma. Falou. Irmãos, começou a pescaria ali. Aí estou eu lá. E nada de vir peixe. Nem eu, nem ele estava pegando nada. Aí eu comecei a orar. Fiquei orando. De repente, a vara balançou, puxei, veio o primeiro. Aí joguei de novo, veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. No 8º, a festa já foi tremenda ali. E o irmão que estava do meu lado, experiente, pescava 2 vezes por semana, pegou um só. Aí eu costumo falar para os irmãos assim, olha, o número 8 me persegue, porque 8 fala de aliança. Quantas igrejas que eu já fui ministrar, que me convidaram porque queriam se aliançar, e na hora que eu estava ministrando, que eu fazia o apelo, 8 almas se convertiam. Quando eu preguei na Bahia, convite do hoje Bispo Júlio, 8 vidas se converteram, e lá de baixo ele apontou o dedo para mim e disse, eu quero fazer uma aliança com você. Falei, glória a Deus. Pescadores experientes, frustrados. Jesus sabe do nosso interior, ele sabe o que nós estamos passando. Mesmo ele ministrando a multidão, ele sabia o que os seus discípulos estavam passando. Jesus sabe o que você está sentindo. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe das situações que você tem enfrentado, das batalhas, das lutas, quem sabe da rejeição. Mas ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui para mostrar para você o que está por vir na sua vida. O que está te esperando é algo grande da parte dele. O que está vindo é um grande e poderoso milagre em nome de Jesus. Se você crê, se expresse e aplauda o Senhor. Nesse texto nós contemplamos 2 pescarias. Uma foi um fiasco. Frustração total. A segunda, um grande milagre. Qual a diferença? Por que uma foi terrível e a outra foi maravilhosa? Pense comigo. O mesmo barco, os mesmos pescadores, a mesma rede, no mesmo mar. E por que uma foi um fracasso e a outra foi uma grande vitória? Porque Jesus estava presente. Aí está o segredo. Então, para você vencer o fracasso, anote aí, queira a presença de Jesus na sua vida. A presença de Jesus faz a diferença. A presença de Jesus faz a diferença, meu irmão. Não queira tomar decisão precipitada. Você vai quebrar a cabeça. Chama Jesus para perto. Dê essa abertura para ele. Pedro abriu ali, deu permissão para Jesus entrar no seu barco. E isso foi de grande valia para ele. E olhe que as coisas não estavam boas. Tem gente que espera a situação melhorar para tomar a iniciativa. Pedro permitiu Jesus entrar no seu barco, diante do fracasso. Cansado, angustiado, as coisas não estavam boas para ele. E neste momento, ele permite Jesus entrar. A presença de Jesus vai eliminar todo medo de fracasso. Todo medo. Então você que já fracassou uma vez, 2, 3,
Eu quero te apresentar Jesus de Nazaré. Procure caminhar com Ele, chama Ele para perto. Ele vai trazer paz e harmonia ao seu coração. Procure tomar as decisões debaixo da bênção dEle. E as coisas vão começar a fluir na sua vida. Amém? Diga para quem está ao seu lado, coisas incríveis irão acontecer na sua vida. Porque foi isso que aconteceu. Porque Pedro confiou, permitiu que Jesus entrasse no seu barco. Uma experiência sobrenatural aconteceu na vida dele. O segundo ponto para você que quer vencer o fracasso: obedeça o plano de Deus. Versículo de número 4, que diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, mas nós vivemos uma vida muito rasa. Jesus disse: Pedro, afasta o barco, vai para alto mar. É lá que estão os peixes graúdos. Quem fica na praia com um anzolzinho vai pegar apenas lambari, vai pegar apenas piabinha. Deus está te chamando hoje para você ousar na fé, para você dar passos de fé, para você sair da beirada, para você sair da margem, ir adiante. A fé é correr riscos com Deus, é você sair da superficialidade, é entrar em águas profundas. É lá que está o milagre. É muito fácil ficar no que é racional, ficar na praia é o racional. Deus te chama para águas profundas, para viver o sobrenatural. Não tenha medo. Se Jesus está contigo, Jesus está no barco, o milagre é certo, a vitória é certa. Ouse dar passos de fé. Não fique aí com medo. O que poderá acontecer? Vai dar certo. Eu vou vencer. Amém? Quem crê diz amém. Diga para quem está ao seu lado: você está disposto a obedecer ao Senhor? Porque quem está disposto a obedecer ao Senhor vai sair fora da lógica humana. A lógica humana diz: o melhor horário para pescar é à noite. Aí os discípulos ouviram o conselho de um carpinteiro: vamos pescar de dia. Irmãos, imagine um pescador ouvindo o conselho de um carpinteiro: vamos para alto mar e lançar as vossas redes. Se fosse você, o que você faria? O senhor entende de madeira, entende de carpintaria. Eu entendo, eu trabalho no mar, eu sou pescador. Pedro obedeceu. E aí está a chave para você conquistar no sobrenatural: obediência. Obediência à palavra do Senhor. Obediência aos princípios do reino. É hora de você avançar, meu irmão. É hora de você obedecer o ide de Jesus. Ide fazer discípulos de todas as nações. E você diz: não, Senhor, eu vou pescar aqui de anzol, eu vou ficar aqui na beiradinha. Prepare suas redes, porque grande será a nossa colheita, a nossa conquista. O milagre vai ser tremendo, vai gerar um impacto muito grande em nome de Jesus. Amém. Terceiro passo para você vencer o fracasso. Anote aí: a bênção que Deus tem não é apenas para você, será compartilhada com outros. Versículo de número 7. Jesus poderia muito bem dar um comando, dar uma ordem e falar assim: peixes, saltem, pule para dentro do barco. Os peixes iriam obedecer? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando Jonas desobedeceu e saiu fora do foco, ao invés de ir para Nínive, desceu para Tarsis, para Jope, de lá pegou um navio para Tarsis. E Deus criou uma situação, aquela tempestade toda, e depois ele foi lançado no mar. Deus preparou um grande peixe para o tragar, e o guardar, o preservar. E lá ele pediu, ele se humilhou diante de Deus.
Aí o Senhor deu ordem ao peixe para que ele o levasse para a praia. Deus tem controle sobre todas as coisas. Até os animais obedecem a Deus. Mas tem muita gente que tem a cabeça dura. Se os animais obedecem, mas tem muito cristão que tem dificuldade de obedecer. Então, a bênção é para ser compartilhada. Porque quando eles obedeceram, mesmo cansados, o Senhor havia dito, lançai as vossas redes. E eles lançaram as redes. O negócio ficou tão pesado, que aí eles tiveram que pedir socorro, pedir ajuda para o outro barco. E vieram rapidamente. E eles começaram a puxar. Feche os teus olhos por um minuto. Feche os teus olhos. Visualize agora o que você está precisando acontecer. O que você está necessitado. O que você quer que aconteça na tua vida. A bênção de Deus para você não é algo pequeno, não. Sabe? Começa a puxar aí. É pesado. É porque é algo muito grande que Deus vai liberar sobre a tua vida. Você vai precisar dos teus irmãos para te auxiliarem, para te socorrerem. E depois você vai compartilhar a bênção com eles, em nome de Jesus. Queridos, a primeira coisa que você tem que fazer, quando Deus te exaltar, quando Deus liberar essa bênção sobre a tua vida, é abençoar a sua família. É honrar os seus pais. Filho que não honra pai e mãe, não vai muito longe. Mas aqueles que honram, estudaram, estão na ativa, trabalhando, estão prosperando, mas que abandonam seus pais, terão consequências terríveis. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Nunca despreze os teus pais. Então comece honrando a sua família, honrando os seus pais. Depois compartilhe com as pessoas que estão necessitadas. Tenha um coração aberto para ajudar. Tudo isso, depois que você praticou a sua fidelidade a Deus, deu a Deus o que é de Deus. Então, tenha um coração aberto para semear, para socorrer, para ajudar. Porque quando você faz isso, você vai estar alegrando o coração do Pai. Então os discípulos ficaram maravilhados. 2 barcos lotados. Isso nunca tinha acontecido. Era algo tão tremendo, tão maravilhoso, que Pedro, ele começou a ficar agitado ali, nervoso. Ele ficou, tão impactado, que ele disse, Senhor, se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro sabia que não era algo natural que tinha acontecido. Era algo de Deus. Era algo tão grande. E ele se sentiu como o profeta Isaías, quando viu a glória de Deus. Isaías, quando ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos. E a glória de Deus, e o Senhor assentado em um alto e sublime trono branco. E ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Então o Senhor envia um anjo, tocasse ali nos seus lábios com uma tenaz. E ele foi purificado. E o Senhor diz, não morrerás, porque o pecado foi tirado de ti. Então, Pedro se sentiu como Isaías. Sentiu o pior pecador diante da santidade e da glória do Senhor Jesus. Mas Jesus não ouviu as suas palavras. Jesus não se afastou dele. Jesus disse, tu serás pescador de homens. Tu serás pescador de almas. Amados, Pedro não ficou focado no milagre, porque tem gente que recebe algo da parte de Deus e fica só focado. Oh, Deus me deu um carro, que maravilha. Ele esquece das outras coisas. Deus me deu uma casa, que maravilha. Às vezes Deus opera um milagre, é para chamar a nossa atenção. Não é para você viver em função do milagre, é para você seguir aquele que opera milagres. Pedro deixou tudo para trás, deixou rede, deixou barco, e ele seguiu ao Senhor. Porque até então ele ainda lutava, ele batalhava, na pescaria. Mas a partir daquele dia, ele deixou tudo para trás e priorizou o reino de Deus. O que tem impedido você de avançar? O que está te impedindo de lançar as redes? Irmãos, eu fico imaginando os anjos de Deus. Eles ficam naquela expectativa, naquela torcida, por você. Quando Deus cria uma situação para você falar de Jesus, eu fico imaginando, isso é eu comigo mesmo. Os anjos do Senhor, Ele vai falar.
Aí quando você fala de Jesus e a pessoa diz que aceita Jesus, os anjos começam a pular. Eles começam a festejar, eles começam a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Os anjos gostariam de fazer o que nós recebemos de Deus para fazermos. Pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, falar de Jesus. Mas esse direito não foi dado a eles, foi dado a nós. E esta semana, por esses dias, Deus vai fazer algo muito lindo neste lugar. Algo muito lindo na sua vida. Amém? Há um milagre de Deus esperando por você. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para você liberar uma palavra de vida. Se prepare, porque muitas pessoas irão se converter. Seja boca de Deus, canal de Deus. A rede de Deus para a tua vida é a palavra dele. Pedro não mudou de profissão, ele mudou apenas de rede. Ele continuou sendo pescador, mas agora de almas. E a rede não era mais aquela rede de pegar simples peixes, não. Mas era a palavra de Deus, a rede que traz as pessoas para o reino do Senhor, para o reino de Deus. Amém? Então, seja este canal de Deus na face da terra. Seja essa instrumentalidade nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Quem está disposto? Diga amém. Quem quer atrair uma multidão para o reino de Deus, diz amém. Põe a mão no seu coração. Alguém muito sábio disse a seguinte frase: quando você pega um peixe, você tira ele de uma vida linda e o traz para a morte. Quando você pesca um homem, você o traz da morte para uma vida linda. Eu quero oferecer para você essa vida linda com Jesus. Eu quero te oferecer Jesus nesta noite. Aquele que quer entrar no barco da sua vida. Aquele que quer conduzir você de glória em glória, de vitória em vitória. Mesmo diante das lutas e das intempéries dessa vida, Ele não vai te abandonar. Ele estará todos os dias ao seu lado. Pois Ele te ama e você é muito especial. Foi por você que Ele deu a sua vida. E Ele atraiu você até esta casa com laços de amor para mudar a tua história. Se você quer ser alcançado por esta rede de salvação, essa rede que é a palavra, que é o Evangelho, que é o poder de Deus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, todos estão de olhos fechados. Estou me referindo àqueles que conheceram o Senhor no passado e abandonaram, aqueles que saíram da presença do Senhor, e para você que tem a oportunidade nesta noite de entregar o seu coração, a sua vida aos cuidados de Jesus. Ele diz na palavra: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Todos estão de olhos fechados. Levante uma das suas mãos, deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela tua vida. Amém. Pode baixar a mão, querido. Pode baixar a mão. Há mais alguém? Pode baixar a mão, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe, pode baixar a mão. Há mais, Deus abençoe, pode baixar a mão. Há mais alguém que quer ser? Glória a Deus, Deus abençoe, pode baixar a mão. Glórias a Deus. Há mais alguém que quer entrar nessa rede? Oh, é Jesus que manda. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava a cada reunião o número daqueles que iam sendo salvos. Ei, se você quer entrar nessa rede de Deus, você quer ser fisgado para o reino dos céus, quer sair da morte para a vida, sinaliza para Ele, diga: Senhor, eu quero entrar nessa rede, eu quero mudar de vida, eu não quero mais essa tristeza na minha alma, eu quero, Senhor, eu quero te servir. Levante bem alta a tua mão, quero orar por você. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Meu Deus, quantas vidas! Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Todos de olhos fechados. Aqueles que estão entrando nessa rede de Deus, fique sobre os seus pés, fique de pé, todos que levantaram a mão. A igreja toda de olhos fechados. Deixa eu orar por essas pessoas lindas, que o Senhor Jesus vai mudar a história a partir de hoje. Seu nome será escrito no livro da vida. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Oh, glória. Ainda dá tempo. Você quer entrar nessa rede do Senhor também? Aleluias. Não é por força, não é por violência, é por amor, é pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Se você quer, fique de pé também.
E você será alcançado por esse tão glorioso amor. Agora deixa eu orar por vocês aqui juntinho de mim. Vem aqui juntinho. Aqui eu estou longe, deixa eu orar por vocês aqui pertinho. Todos de olhos fechados. Igreja intercedendo, orando. Isso é um sinal profético. O milagre que está para acontecer nessa semana já está acontecendo hoje. Comece a aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em Teu nome, eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Amém. Receba um abraço da pessoa que está aí do seu lado. Receba um abraço de Jesus. Não tenha vergonha de chorar. Ele te ama. Você é especial para Ele. Eu serei o pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos, viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar Tua salvação. Eu serei o pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo